Olá, meu nome é Bruno. E o meu é Andréia. Bem-vindo ao Amanhã é Business. E hoje nós estamos aqui com duas pessoas maravilhosas, o Kio e a Cíntia. Maravilhosas por quê? Porque o restaurante de vocês, ali com sabores do Japão e da Coreia, eu vou falar, Nanu todo mundo tem que conhecer. Então, a gente quer conhecer tudo sobre a história e falar como é que foi, né, que vocês vieram da feira, né, para a parte do restaurante. Conta pra gente. Bom, primeiro, bom dia a todos. Muito obrigado por receber a gente, tá? Essa oportunidade da gente falar. Foi uma grata surpresa também de termos recebido esse convite para podermos contar um pouco mais da nossa história, né? Então, E aí, quer começar falando um pouco sobre o Nanu, assim, como é que começamos? Acho que, primeiramente, a gente gostaria de agradecer o convite. A gente ficou muito feliz de poder compartilhar um pouquinho, né, das nossas experiências. Também poder... Essa troca sempre é muito valiosa, né? Sim. Porque a gente acaba tendo uma visão que a gente não tinha antes das coisas. E é isso, meio que o Nanu, ele começou com uma vontade que a gente tinha de mexer com comida. Assim como várias pessoas, começamos na pandemia e começamos com encomendas em casa, que a gente enviava por conta própria. Uhum. Depois de um tempo, veio um convite para a gente participar da nossa primeira feira Olha que legal. e fomos crescendo. Não, mas espera aí, vocês começaram na pandemia, algo Na pandemia. tranquilo. Super de boa. Super de boa, Assim, conseguiu. poxa, tô na pandemia, vou cozinhar aqui e vou entregar os pedidos. É isso assim? Pareceu fácil. Como é Não, que foi isso? O cenário era Estruturou o tudo? seguinte, eu estava no meu último ano de curso de gastronomia Olha. na faculdade. Aham. E bem no segundo ano, estourou a pandemia. Nossa. No meio do ano, assim. Então, a gente teve essa paralisação toda da aulas, práticas, e tivemos que correr para poder ganhar todo o tempo perdido, mas deu certo no final. Nesse ano, eu comecei a morar junto com a Cíntia, na casa da minha sogra. Olha aí. E dali, eu já estava passando por uma transição, assim, de carreira, porque eu via que queria algo mais meu, Sim. mais nosso. Um negócio que a gente pudesse tocar do nosso jeito, com a nossa Legal. cara. E deu vontade de fazer um bem bolado com a Cíntia, que ela também queria começar a trabalhar com isso. E a gente abriu a empresa dentro de casa. Legal. Não, mas olha, eles... Vocês são corajosos, né? Eu ia só falar o Kio, mas ela já me olhou e falei, não, vocês são corajosos. Porque, poxa, teve a questão da mudança da vida pessoal também, né? Que daí vocês tiveram que se adaptar dentro de uma pandemia, Um apartamento. num apartamento super tranquilo, né? E teve Ninguém a querendo adaptação da matar ninguém. faculdade também, que aí tem essa ponta. Então, vocês tiveram muito desafio, né? Várias superações. E como é que vocês já foram escolhendo os pratos? Como é que foi isso, assim, essa... Acho que veio de uma forma muito mais orgânica do que a gente imaginou, uma coisa mais espontânea. Porque eu sou coreano, eu sou nascido lá. Legal. Eu moro aqui desde os meus 5 anos, então eu fiz toda a minha educação aqui no Brasil. Legal. Mas eu nunca deixei de pensar que eu poderia trabalhar com alguma coisa voltada na minha cultura, na minha vivência, a minha identidade. E achei na culinária coreana essa ponte, assim, para poder me expressar. E como a Cíntia gostava bastante dessa área de alimentos, ela também era uma entusiasta, curiosa, ia pro Bom Retiro, que é o bairro ali Sim. da comunidade coreana. E ela buscava fazer essa exploração por conta própria, acho que acabou casando de um jeito. Antes de começar a namorar com ele, eu via séries e tudo, e eu via, nossa, eles comiam com uma vontade. Então, por conta própria, procurava na internet, e na época não tinha muito conteúdo aqui no Brasil, então eu pegava coisas em inglês, tudo, e aí eu não sabia bem o ingrediente, explorar. E eu testava muita coisa, né? Então, quando a gente começou a namorar, eu já tinha um repertóriozinho, assim, de comida coreana.
de coisas que eu consegui explorar por conta própria, né? É, o que Você você já falou. já tinha o paladar ali, fala, É. já sou crítica, já tinha uma crítica. E o que você falou é interessante, né? Porque hoje tá mais na moda, né? A parte É. coreana, as pessoas conhecem mais. Mas acho que quando vocês começaram juntos, acho que era um pouco mais difícil ali. Acho que tava se construindo também o paladar coreano, né? É. Sim, essa nova geração de empreendedores, mesmo da comunidade coreana, estava começando com a gente, né? Então, gente da nossa geração que fez escola, inclusive, com a gente, que estão aí no mercado hoje em dia bem estruturados, bem estáveis. E há 10 anos atrás, não se falava em K-drama, não se falava em BTS, tanto quanto fala-se hoje em dia, que teve o show deles na final da Copa do Mundo, sim. entendeu? Então, era uma coisa mais tímida, era uma coisa mais tranquila, assim, de se... Como é que posso falar? De não receber tanto julgamento, Sim. sabe? É. Mas calhou, foi uma sorte, né? Foi uma sorte nossa também de aparecer esse interesse da galera no mercado coreano, tanto dos cosméticos, agora com a cultura, né? Das novelas, das comidas, na gastronomia, em tudo, assim, no K-pop, principalmente. K-pop tá bem forte, né? BTS Muito tá forte. demais. Então, que eles chamam da onda Hallyu, né? Que eles chamam isso, né? E vocês perceberam como que aconteceu isso, assim? Porque eu, particularmente, não percebi. Quando eu vi, já estava muito grande, assim. Vocês até que têm, né, principalmente você conseguiu perceber isso evoluindo, esse crescimento, assim? E você, por ser a degustadora ali, né, conhecedor... Foi bem gradual, eu achei, assim. Eu achei que foi tudo muito junto com a questão do crescimento da Netflix também, com essa questão das pessoas começarem a assistir as séries coreanas. Acho que o BTS deu foi uma grande alavanca, eu acho. Mas eu acho que foi gradual, né? Acho que foi também, eu imagino. Assim, a geração jovem Sim. veio trazendo, né? Os Sim. mais novos, não sei se por causa da música, mas eu sinto muito o pessoal mais novo que foi trazendo essa cultura para as outras Sim, pessoas. com né? certeza. Não, mas a gente também, por exemplo, a gente tem muitos clientes, muitas senhoras, né, da idade mais ou menos da minha mãe, assim, que começaram a assistir as novelas coreanas recentemente. E aí elas que têm, sabe, a mesma curiosidade que eu tive alguns anos atrás de ver a novela, as pessoas comendo com vontade de procurar também isso, né? Então a gente tem bastante cliente também que veio assim, mas acho que a gente tem percebido que as coisas têm sido bem orgânicas, assim, com a gente, né? Legal. A gente não quis entrar também na onda, né? Mas a gente também acabou crescendo junto, né? Soubemos aproveitar o momento A oportunidade. a oportunidade também para se impor ali, né? Não, Legal. isso é inteligente, né? Meio que inteligente. A gente quase não assistia nada coreano e a gente foi assistir uma série um reality de comida, que são os Ah, isso é brancos, os As aventais colheres brancos. culinária, né? Isso, a guerra culinária, exato. E lá a gente gostou bastante, Aí né? foi a perdição. A gente falou, nossa, mas a comida coreana deve ser uma delícia, porque o pessoal faz um. Sim. E aí a gente passando na porta de vocês, a gente falou, putz, foi muita coincidência. A gente parou o carro, olhou assim, aí você estava com uma flag ali. Falou, a gente vai na onde a gente vai, depois do compromisso a gente vai comer lá. E aí eu achei legal o bibimbap, mas aí eu fiquei numa dúvida. Vocês adequaram mais para o Brasil? Tem alguma coisa ali nesse prato que é um pouco mais ocidental? Ou puxaram pro oriental de vocês? Como que é a Se eu construção? for na Coreia, vai ser igual. É que a gente sempre fica na dúvida, né? É que depende muito para onde você vai dentro da Coreia. Olha que... Tem lugares que são muito parecidos com o nosso bibimbap, mas o que eu fiz basicamente com o nosso prato foi uma releitura. Porque eu mesmo comecei na gastronomia japonesa. Eu não comecei com gastronomia coreana. Então, eu aprendi isso antes da faculdade, inclusive. E aprendi muito a importância do corte, por exemplo. Que é uma coisa que vai fazer diferença no prato final. Como ele vai ter como textura, o resultado dele na aparência fica mais vistoso também. Então, essa parte da montagem do bibimbap é uma coisa mais nossa. É uma mistura mais do coreano com o japonês, botando uma parte abrasileirada também para tentar adequar o paladar Brasileiro. brasileiro. Tem um pouco. Entendeu? E eu, particularmente, gostei muito. Nossa, eu gostei muito, assim. A gente foi, já foi primeira algumas vez eu vezes. fiquei com vergonha, porque acho que serviram, aí eram pra, acho que era para 2, né?
E a gente comeu tudo. Não só comeu tudo, né? Na verdade, nossos pratos são individuais, só que eles são muito bem servidos, né? E aí? Então, às vezes, a pessoa, quando chega assim na mesa, a pessoa fala, é só pra mim? Tem muita gente que come, acho que a maioria das pessoas come tudo, né? Mas a gente comeu tudo e que ele pediu outro, realmente... porque- Não, e a Cintia, ela teve todo o cuidado que eu achei, assim, muito bacana. Porque ela estava indo de mesa em mesa, foi o que chamou muito a nossa atenção. E ela explicou pra gente com a maior paciência, né? A gente, dois perdidos, né? Ela, não, come assim, mistura assado, assim, ó, não. Quase que ela falou, você come do jeito que você quiser. Mas se for assim, assim. E eu achei muito legal esse carinho, né? E assim, agora tá ficando, para mim, um pouco mais claro as divisões, né? O papel de cada um de vocês. O que é muito bacana. Então, quer dizer que você tinha-se já pros sabores do Japão, né? E aí, depois se migrou para a parte coreana. É que há alguns anos atrás, restaurantes coreanos não estavam tão em alta assim como estão agora, assim, não tinha tanta visibilidade assim, né? E calhou de eu também estar com essa vontade de migrar, porque eu também tenho outra formação além de gastronomia, a gente pode conversar sobre isso depois, mas e tive a oportunidade de trabalhar com uma chefe renomada. Posso dizer que ela abriu as portas para mim. A Legal. Tama Shiraishi do Aizome. Não sei se eu posso dar. Pode, Sim, pode. claro. Ela foi uma super mãe, assim, pra mim, que ela deu oportunidade pra uma pessoa que era totalmente leiga, viu algum potencial na hora lá e cá estou. Legal. Então, abriu muitas portas e... acho que foi uma coisa meio não planejada. Eu fui muito no impulso, na minha vontade, assim, só vai. Então, e deu certo. Por alguma hora do destino, deu muito certo. E cá estamos. E a Cíntia não é coreana, é japonesa. É de origem japonesa, né? Isso. Eu nasci no Brasil, mas a minha família, tanto parte de mãe como parte de pai, vieram todos do Japão. Então, a gente fala, né, que é uma mistura nipo-coreana. Nosso restaurante se denomina nipo-coreano, porque a gente pensa em compartilhar um pouco da nossa história por meio da comida. Então, tanto eu como que eu, a gente sempre teve uma relação com a comida, uma coisa muito afetiva, né? Então, quando era criança, minhas melhores lembranças era ver a minha avó, a minha mãe, minhas tias cozinhando e eu querendo ajudar, sabe? Junto com os meus primos. E é uma das coisas que eu mais guardo com carinho da minha infância, é essa parte. A parte da comida. As pessoas não só preparando juntas, mas comendo juntas, sabe? Sim. E aí, sabe, é aquela coisa, né? Quando a gente entra nos 30 anos, a gente fica com aquela crise do tipo, será que eu tô trabalhando no que eu gosto? Será que será que é isso mesmo? Pelo resto da minha vida eu vou trabalhar com isso? E eu tava também nessa questão de uma transição de carreira, né? E a gente tava realmente buscando uma coisa que fazia sentido pra gente. E a gente foi vendo que, poxa, faz sentido, sim, a gente fazer uma comida que faça com que a pessoa lembre de alguma coisa boa da vida dela. Mas se não é por uma questão de lembrança, mas a gente criar experiência juntas, lembrança juntas, sabe? Então a gente tem uma parte muito afetiva, de fato, com a comida, assim. E a gente viu que a gente consegue passar isso pela comida. As pessoas comem, elas sentem do tipo, nossa, parece um abraço quentinho. E isso é impagável, assim. Eu acho que é uma das coisas mais gostosas nessa área, é ver a reação imediata da pessoa. Quando ela morde o nigiri e ela faz... assim, pra mim, ganha meu dia. Então, a gente tem esse tipo de relacionamento com a comida, né? Legal. Você falando e eu aqui assim, é verdade. A gente teve a mesma reação, né? É muito bom, é muito bom. Eu acho que o ambiente todo ali, ele é aconchegante do restaurante. Vocês, o tratamento, a comida. Exatamente. Isso tudo que você tá descrevendo foi o que a gente sentiu, né, na experiência. Fez a gente voltar. Fez a gente voltar. E eu acho interessante porque normalmente quem trabalha com comida cita essa parte, né, de que a família veio da família, tem um lado afetivo. Não é simplesmente acordou de manhã e vou fazer comida e vou começar a vender comida. Normalmente, né? Acho que principalmente quando dá certo, assim. E é legal saber que vocês dois têm uma ligação boa, né? E você com a parte familiar ali, deve ter
aquele lado de, minha mãe fazia assim, meu pensar assim, acho que é bem interessante, né? Muito a questão das escolhas, das coisas que a gente coloca no restaurante. Sempre tem um pezinho em alguma lembrança de, Legal. eu gostava muito de comer isso quando era criança. Nossa, minha mãe fazia assim. Aqui no restaurante a gente faz diferente, né? Porque a proposta, né, de uma comida de restaurante é um pouquinho diferente de Sim. que a gente come no dia a dia. Mas foi isso, assim, a gente sempre tenta incorporar as coisas que tem a nossa cara. Obviamente, tem toda essa questão dos negócios e tudo, né? Mas a gente tenta dar a nossa cara, o nosso toque em tudo que a gente Legal. trabalha, né? E aí, o que me deixou muito na dúvida é que, assim, vocês vieram da feira, que imagino, né, me corrijam se eu estiver falando besteira, os custos são completamente diferentes quando você vai para um ponto físico, né? Então, até ali na Vila Mariana, né, perto da SPM, ali na proximidade, depois vocês passam o endereço para todo mundo. E aí, assim, por quê? Né? Por que vocês resolveram ter agora um custo fixo? Aumenta o desafio, né? Acho que foi uma coisa também, de novo, muito orgânico, né? Então, a gente começou a fazer cada vez mais feiras, a gente começou a fidelizar clientes e esses clientes começaram a pedir um lugar fixo, porque eles estavam cansados de procurar a gente nas feiras. Porque as feiras que a gente faz, não sei se todo mundo está familiarizado, mas é uma feira criativa, de pequenos empreendedores. Então, são vários lugares em São Paulo. A gente sempre se concentrou em fazer feiras na Vila Mariana, mas não tinha era aquela coisa, todo sábado estamos em tal lugar. Então a gente viu essa necessidade de falar, olha, acho que deve ter público pra gente, se a gente abrir um lugar físico, né? E também veio com a necessidade de a gente querer ter uma renda um pouco mais estável, né? Querendo ou não, o restaurante, um ponto físico, ele tem mais gastos, mas também tem mais a possibilidade de você conseguir ganhar mais por uma questão de dias abertos, né? Sim. Nos eventos, nas feiras, a gente só trabalhava sábado e domingo. E é isso. Então, se tinha qualquer problema, assim, choveu, aí a feira era ruim. Então, ficava comprometido, né? O nosso faturamento do mês. Existiam outros desafios dentro da feira. Sim. Ela citou um, que era o tempo, o clima do dia. Verdade. Tem a agenda da cidade em si. Se tem outros shows, outros eventos acontecendo, é natural que a clientela vai se diluir. Sim. E sem contar que a gente, com o restaurante, tem uma vazão maior dos nossos insumos, né? O que a gente conseguir produzir durante a semana, a gente consegue absorver para poder vender. Não que nunca vai ser fresco, assim. A gente só use coisa velha, não é isso. Mas tem essa questão de, se não sair hoje, a gente ainda tem como aproveitar. Mas se... Na feira não, né? Na feira não... É muito difícil, né? Porque a feira tem um intervalo um gap de dias muito grande entre uma feira e outra, né? Então, o estoque, o controle de estoque é estoque muito ali mais tinha complicado, que ser... Nossa, eu não imaginava isso, é verdade, né? Até para vocês não têm onde guardar ali, né? Vocês têm que... O que vocês... levei pouco. Faltou, que também deve ser uma dor. Eu levei muito e agora? Vai perder. É verdade, né? O que acontecia é que a gente perdia tudo, né? Nossa, agora, assim, nisso. o que a gente consegue conservar bem e tudo, a gente consegue, né, colocar no restaurante. Mas também muitas coisas, quando é evento, faz parte, assim. A gente perder algumas coisas um pouco mais frescas, vegetais, né? Sim. Mas tem um planejamento pra gente é melhor com o restaurante e a mais feira. Previsível. Acho que a fidelização também, né? Porque é o que a Cíntia falou, né? A pessoa sabe que ela pode ir lá, que vocês vão estar lá. Sim. Na feira não, né? Na feira, se eles estão nessa ou vão para aquela, né? Tem essa parte. E aí o legal da feira é que justamente ela traz os clientes para casa. Então, isso também foi uma necessidade que a gente viu, que as pessoas comiam e falavam, nossa, onde vocês estão? A gente em lugar nenhum. Tá bom, e aí, iFood, vocês estão? Também não. Então, a gente fala, nossa, a gente perde, né? Essa oportunidade de fazer com que a pessoa consuma durante a semana. E aí, justamente, isso foi uma das coisas que a gente começou a considerar, sabe? A gente realmente precisa de um lugar para falar que é nosso, né? Venha. Essa questão muito de ser um anfitrião, né? De receber as pessoas. Sim. Acho que é legal, acho que se torna natural, né? A gente foi num festival de gastronomia mundial que teve no Pacaembu essa semana passada, acho. Sim.
E a gente viu muito disso. A gente viu que todo mundo que estava lá tinha um ponto fixo para levar os clientes depois, né? Sim. Sim. Porque acho que senão você comece e acaba ali, na próxima feira você tem que procurar mais clientes de novo, porque você Sim. dá mais aquela que é mais espaçada. É. Achei interessante. Eu tenho uma pergunta aqui até. A gente foi uma vez e tinha bastante pessoas que eu entendi ali que eles nunca tinham comido. Estavam aprendendo. Quando a gente foi outras vezes, a gente já viu mais orientais do que brasileiros, vamos falar assim. Lá como que é o público? Você acha que tem muito? Vocês acham que tem mais brasileiro, mais oriental? Tem mais pessoa que não sabe nada e chegou lá igual eu? Acho Olha, que é bem misto, né? ainda está bem homogêneo. É. Tá bem, assim, tem um pouco de tudo. Sim. Gente que conheceu a gente, conheceu a casa porque abrimos recentemente e não conhecia nada da cultura coreana. Ou então tem gente que mora na região, conhece um pouco da cultura coreana, mas não conhecia a gente. Assim como tiveram outros clientes das feiras que vieram prestigiar a gente. Então, tem de tudo um pouco, assim. E eu acho que depende muito também do dia da semana. Então, durante a semana, a gente percebe que o público é diferente do final de semana. Então, a gente só abre de sábado, a gente não abre de domingo. Então, sábado a gente percebe que tem muitas famílias. Então, também o padrão de consumo muda, né? O ticket médio muda. É bem diferente um sábado de uma terça-feira, né? Sim. Então, a gente tem que pensar que, poxa, né? Uma pessoa consegue vir na terça-feira no horário do almoço, é bem diferente de uma pessoa que consegue vir no sábado no almoço, né? Sim. Mas, de modo geral, é bem Misturado. bem Eclético misturado, assim. mesmo. Sim. A gente atende desde senhoras que Se interessam pela cultura, pelos K-dramas da Isso. Netflix. como a gente tem clientes que são mais jovens, que estudam nas faculdades que estão lá perto. E a gente também percebe, né? Padrão de consumo é diferente, tudo, mas a gente vê que, independente da idade, as pessoas gostam, principalmente do onigiri, que é o nosso bolinho de arroz, né? Então, é legal ver que, apesar das diferenças de idade e todas as diferenças, né? As pessoas gostam da mesma coisa. É isso que eu ia perguntar. Por exemplo, vocês começaram ali o cardápio, né, durante a pandemia, e aí teve o caso das feiras, tudo, e prepararam o cardápio para o restaurante. Sim. Sim. Teve alguma mudança no dia da abertura, da inauguração para agora, ou não? Manteve? Vocês acertaram de primeira? Tivemos algumas mudanças, sim, em relação a alguns procedimentos. Procedimentos. Estamos com planos de realmente variar um pouco mais o cardápio, ampliar os itens que estamos servindo lá dentro. E acho que é natural a mudança, assim. A gente acaba entendendo, sentindo como é que é o movimento para poder se adequar e tentar servir da melhor forma possível. Eu fiquei imaginando pelo que a Cíntia falou, né? Vocês vocês já conseguiram entender que terça-feira é diferente de sábado. Sim. E aí vocês começam a entender que, tipo, aquele cardápio ali para sábado talvez tenha que ser outro. E acho que isso é um grande passo para o empreendedor, né? Começar a entender o público dele também, né? Sim. Não ficar, não, eu faço só isso e gostou ou não gostou, vou fazer. Acho que tem que entender de onde vem e qual é a cultura de cada um, né? Tem que ser cabeça dura com o que realmente importa. Exato. Mas você tem que estar aberto à mudança, sempre. Porque os desafios vão vir, independente do que você esteja sentindo ou pensando. Mas você tem que estar aberto à mudança. Exato. Senão, Não vai, né? E eu acho que também é aquela coisa, assim, sabe? Acho que sempre teve essa questão de querer começar tudo muito pronto, muito certo. Só que a gente tem percebido cada vez mais que às vezes é muito melhor a gente vamos lançar desse jeito, vamos ver a reação das pessoas e aí a gente vai mudando. Faz um teste, faz o beta e melhora. E aí às vezes a gente vai mudando, fala, não é isso. Aí vai lá e retira. Mas é importante ter esse passo, às vezes, desse movimento de a gente não ficar sempre querendo entregar um negócio 100% perfeito, sabe? Exato, né? Acho que às vezes o perfeito vai vir, mas não precisa ser o primeiro dia, né? Então, tanto que teve uma situação muito interessante, né? Que um dos nossos pratos, as primeiras feiras que a gente fez, a gente fazia o kimbap, que é tipo um sushi coreano, né? E aí, tipo um sushi coreano. É um jeito mais fácil de explicar. Então, era o nori, a alga e um monte de recheio. E a gente fez uma feira, acho que era a primeira ou segunda, não, era a segunda ou terceira feira. E era um dia que choveu muito.
Então, a gente tinha feito uma produção e a gente perdeu basicamente a produção inteira, porque não tinha público, né? E aí vieram uns amigos, acho que, pra dar uma força e tudo. E aí o Kio falou assim, a gente ia voltar com muito arroz, né? Ele falou, vou mandar uns onigiris, que é o bolinho de arroz, pra eles, né? Tá bom. Aí ele fez, falou, vou rechear com uma das coisas do kimbap. Aí colocou, já que eu tô aqui, né, eu vou grelhar. Aí grelhou. E, vai sobrar nori também, então eu vou pôr. E aí a gente deu pros nossos amigos e eles comeram e falaram, nossa, que gostoso. Aí sempre pensa, né? É só porque é amigo. Né? Querendo dar uma moral pra gente. Aqui é mó triste, mó cara, né? Aí a gente fez isso com os amigos, depois vieram outros amigos, eles falaram a mesma coisa. Aí a gente voltou pra cá e a gente pensou, por que a gente não faz o onigiri, então? É mais fácil, parece que a pessoa gostou mais. É mais fácil. É mais fácil que o outro, né? Não que é fácil. E aí a gente começou a vender onigiri. E acho que hoje em dia, esse prato que a gente fez na feira, literalmente, é o que as pessoas mais compram da gente. Legal, então, veio a prova do cliente mesmo. O cliente falou. E não era só porque era amigo. Não. Bom, pelo menos eles não falaram até hoje, né? Que era mentira, né? Naquele dia, olha. Eles estão mantendo até agora. Então, olha que legal. Teve a prova social, né? Exato. Então, não foi aquela coisa, nossa, a gente fez teste, a gente pensou muito. A gente simplesmente foi num dia que não estava vendendo, a gente deu um jeito para não voltar com muito, a gente deu esses onigiris, a gente deu para nossos amigos, e a gente viu que, poxa, deu muito certo. Por que não? E foi isso. E várias coisas na feira também foram assim acontecendo, sabe? Mas isso que você tá falando é extremamente importante. Eu sou uma pessoa que eu sou muito sistemática. Então, e tem muita coisa que eu travo justamente por isso. Porque eu sou tão crítica com as coisas e eu sei que pode melhorar muito. E aí eu acabo não fazendo. E aí você, às vezes, percebe uma outra pessoa que às vezes nem tem tanto conhecimento no negócio e fala assim, como que ele fez? Puxa, podia ter... E aí eu falo, mas a culpada sou eu, né? Que eu que não tive coragem de fazer daquela forma. Então, isso que você tá falando, para mim, faz todo sentido. E eu me vi aqui e veio para mim, assim. E a questão até do que vocês estão falando dos amigos é uma outra coisa que acontece muito por a gente. Quando os amigos elogiam, a gente fica... é amigo, né? A gente fica toda hora se subestimando, né? Tipo toda mãe hora falar que é bonito, né? Foi a mãe, né? A gente... E talvez seja isso... E vocês, pelo que eu estou entendendo, vocês têm a propriedade, que nem você tem o conhecimento, né, do que está fazendo, e você ali da parte, né, de relacionamento ali. Um relacionamento muito bom, hein? Obrigada. Pô, foi o que mais, assim, a comida foi boa, mas ter voltado lá, vocês ganharam a gente. Assim. Não, nem só vocês, mas todo mundo que trabalha com vocês, eu sinto a mesma vibração, assim, as meninas vêm, os meninos também, achei bem legal. Porque, você, em São Paulo, a gente tem muitos restaurantes, né? Você tem muitas possibilidades e isso é complicado. O que faz voltar, né? Eu acho que é justamente esse conjunto e vocês conseguiram alinhar, pelo menos pra gente, muito bem. E trazendo, assim, que nem vocês falando, né? Poxa, do cardápio, que daí vai modificando e tudo. E vocês também falaram, né, do iFood, putz, não tem. A gente está com algumas embalagens aqui. E aí eu fiquei curiosa. Vocês hoje, então, têm entrega no iFood? Sim. E como é que é isso? Porque é molhado, né? E como que, poxa, vocês estão aqui, né, com a alga, como é que vocês fazem isso? Como que vocês pensaram para essa entrega, para fazer isso, para chegar com a qualidade também, né? Porque a gente sabe que não é igual, né? A gente sabe disso. Mas tem que ser o mais próximo possível. Conta um pouquinho pra gente dessas embalagens que estão aqui. Desde a concepção da época da refeição delivery, né? Da refeição do primeiro, em casa, assim. A gente pensou tudo entregue. em fazer uma comida que viajasse bem para o cliente, chegasse do mesmo, pelo menos uns 70%, 80% do jeito que a gente imaginou que fosse ser o cliente recebendo na mesa. Sim. A comida. Então, nossa formação do negócio aconteceu desde aquele dia. É verdade. De pensar, de tentar viabilizar um jeito de que a comida chegasse para o cliente de uma forma prazerosa. Que, querendo ou não, a primeira coisa que você vê é o visual. Exato. E a gente sabe também que não investir na embalagem depende muito, claro, né, do seu público, do seu momento
momento do seu negócio, né? Então, nem sempre dá para começar com a melhor embalagem, nem sempre dá para começar do jeito como a gente gostaria, né? Mas a gente foi percebendo que tanto a feira como os nossos próprios clientes, eles têm um viés de realmente querer incentivar algo que seja que traga menos danos ao planeta. Então, por exemplo, o isopor é uma coisa que não é tão bonita, né? Do modo assim, ele não é tão atrativo, mas ele é um custo muito mais baixo. Só que a gente percebe que não conversa com o nosso público. Nosso público não é um público que provavelmente iria gostar de receber algo em isopor. Isopor. Sim. E a gente também não se sente bem em colocar mais isopor no planeta. Não, então, eu justamente também isso que me chamou a atenção, porque eu vi o papel e aí eu fiquei nessa dúvida, falei, não, por que não isopor que tem algo que é um pouco mais líquido? Vocês é um papel, mas tem que ter uma estrutura para aguentar esse líquido. Então foi já pensado justamente nessa parte de sustentabilidade. Não só isso, mas uma questão de saúde, né? Legal. A gente sabe que você não pode pegar uma coisa muito quente e colocar no isopor. O isopor derrete e meio que, vamos dizer que contamina, né, a comida por conta do derretimento da embalagem. E aí, esse tipo de embalagem, ele tem meio que um revestimento interno que faz com que ele não... Ele é até mais brilhante. Ele é meio que impermeável. Então, por mais que seja um papel, ele é mais seguro, né, pro cliente, porque ele não derrete. E por mais que não seja isopor, de alguma forma, ele realmente consegue conservar o calor. E, além disso, ele tem esse buraquinho que a gente consegue abrir, porque o nosso onigiri, que é o nosso bolinho de arroz, ele vai grelhado, então ele sai quente. Então, imagina uma coisa quente em todo fechado. Então, ele iria amolecer. Então, a gente deixa ele aberto para poder sair um pouco do vapor e chegar um pouco melhor para o cliente. A mesma coisa com a alga, né? A gente, na feira, colocava num saquinho, assim, de bobina, aqueles, né? E fechava com durex. Só que aí, quando a gente abriu o restaurante, a gente viu que, poxa, né? Dá para investir tão pouco numa máquina que sela. Uma coisa dessas, assim. Então, muito baratinho. E faz uma diferença quando chega pro cliente, né? Que ele pega e fala, nossa, tá crocante a alga. Nossa, apresentação bonita, né? Então, essas coisinhas fazem diferença, assim. Aqui vocês mandam dessa forma. Sim, isso no delivery. Isso já faz porque uma eu tava diferença. numa dor, que eu falei, chega tudo mole. Não. A gente pede bastante comida japonesa. E quando vem o temaki, ele sempre vem mole, né? A gente fala, putz, beleza, já tem que vir montado, talvez seja mais prático. Isso sim. Mas assim seria ideal, né? E tem muito restaurante que faz, mas a gente ainda não tinha visto, assim. Então, e até porque eu fiquei pensando, né? Tem a questão do ovo, a gema, né? E como vocês já começaram fazendo entregas, talvez para vocês foi muito natural, mas porque vocês começaram dessa forma. Porque a gente fica com aquela dor, né? Você fala, poxa, não cozinhou tudo dentro da embalagem. E você falou um ponto dessa questão do isopor, e vocês são da área da saúde, né? Sim. A origem de vocês. Sim. Então, conta um pouquinho o quanto isso influencia pra gente. Eu acho que é legal. É meio difícil, né? Assim, nós somos o que somos e somos feitos de experiências, né? E do que a gente viveu. Então, assim, para mim é muito difícil eu conseguir gerir um restaurante sem me preocupar com o risco de contaminação, né? Então, sempre entregar uma comida que, além de gostosa, ela é segura para consumo. Então, isso realmente faz muita diferença, porque a gente sabe da importância, né? De não contaminar as coisas, de saber dar o destino certo para as coisas, tipo, para óleo, para tudo, né? Eu imagino que vocês são, desculpa a palavra, bem chatos com tudo, assim, porque vocês dois são... Deve ser bem criterioso. Criterioso assim, é a palavra chato, ótima. chato, Não, assim, chato, forte. é verdade. Mas é mais criterioso, tipo, putz, não, vai jogar o óleo na pia, fala, não, chato vai jogar o ser Imagino, humano no meio ambiente. porque... Acho que mais por esse lado, não, assim. criterioso Mas é uma palavra mais legal. o problema não. O caso maior, assim, é que são criteriosos e tem o conhecimento, né? Porque a gente também recicla, mas a gente não recicla porque a gente Sim. recicla. Mas talvez vocês tenham, com certeza vocês têm muito mais conhecimento de tudo dúvida. isso, assim, dessa parte de saúde do que uma pessoa comum, né? Calhou de a gente, nessa época de vestibular, ainda acho
dúvida muito cruel que a gente coloca na cabeça dos Isso jovens é hoje em verdade. dia. É, né? Você, com 17, 18 anos, pensar numa profissão que você quer trabalhar pro resto da sua vida, É doideira. é uma responsabilidade muito grande. Querendo ou não, é um dilema, assim, que a gente coloca na mão dos nossos jovens, assim, que eu não acho muito agradável. Mas, enfim. Aí, o que aconteceu? A gente acabou de se formar do colégio. Pensamos, qual que seria uma área que pudéssemos atuar de uma forma que tivesse muito mais a ver com a gente? Sim. Então, eu pensei em farmácia. Eu sou farmacêutico formado. Eu não entendi o sorriso. Vou explicar esse sorriso aí. É um sorriso de desespero. Entendi. Porque eu tinha na cabeça que eu queria seguir a farmácia muito pelo contexto da pesquisa de alimentos. Entendi. Não pelo medicamento em si. Já tinha ali uma eu segunda tinha intenção. Eu tinha um viés de cuidar da saúde através da fortificação da base primeiro, com os nutrientes, Só que a verdade é que a medicina está muito mais voltada para remediar o problema. Não para prevenir, né? Não para é prevenir, verdade, não né? para realmente fazer um sustento do que você tem e tentar melhorar suas qualidades com o que é de basal, entendeu? Então, eu confesso que eu fiquei meio desiludido com essa parte. Sim. E vi na gastronomia uma luz também, assim, que eu sempre quis trabalhar com comida de algum jeito e tinha como objetivo tentar me formar como cozinheiro no curso de gastronomia até os meus 30 anos, que foi o que eu consegui, Ai, que no legal. final das contas. E a Cíntia também vem de uma área de saúde que vem do na cuidado verdade, com os outros, né? na verdade, eu sou enfermeira. Eu sempre gostei de comida. Só que é aquela coisa, né? Você com 15 anos, você, de certa forma, procura alguma garantia de um futuro que tem uma estabilidade financeira, né? Uhum. E na minha cabeça, de uma menina de 15 anos, eu não conseguia ver isso em gastronomia ainda. Então, eu fui fazer uma coisa que me fazia sentido, que era querer cuidar das pessoas. E aí eu vi que, assim, a realidade é muito diferente do que realmente é o que a gente idealiza, né? A enfermagem é uma carreira muito bonita. Eu acho que é muito pouco reconhecida, mas é muito bonita e ela é muito necessária para todo mundo. Tanto pro estabelecimento, pro hospital, como para a família. Enfim, a enfermeira é a pessoa que faz a ponte entre todo mundo. Sim. Mas eu achei que isso não era para mim. E aí eu vi que eu me encontrei também nessa área, né, da gastronomia, porque eu vejo que eu consigo cuidar da pessoa só pelo simples fato de ter um atendimento bom, Sim. de demonstrar que, olha, eu tô aqui, se você tiver alguma dúvida, sabe? De às vezes pegar no pé do cliente que não quer mexer o bibimbap, porque o bibimbap é um prato de arroz com legumes, então tem gente que tem a Bahia, né? Tem dó de mexer, aí eu fico lá olhando pra ver se a pessoa tá mexendo. E aí, assim, ainda bem que a maioria das pessoas, eles recebem isso de uma maneira muito positiva. Mas eu vejo assim, eu consigo exercer essa minha vontade de cuidar dos outros, conseguindo servir uma comida que vê que, olha, é uma comida gostosa, é uma comida que é segura para consumo, é uma comida que a gente consegue passar, né, nosso afeto, de querer que realmente a pessoa coma e fique feliz, seja uma refeição prazerosa, uma experiência boa. Então, esse meio que foi Na verdade, Tem uma conexão, A né? primeira formação foi, na verdade, o preparo para a gastronomia ou para o restaurante, né? Eu Porque acho vocês que queriam sim. cuidar de pessoas, Sim. só não estavam no lugar, talvez, que vocês queriam pro resto da vida, Sim. como a Cintia falou no começo. Uma coisa interessante que vocês estavam falando, duas, na verdade, o Gil falou sobre farmácia. Quando eu fui fazer faculdade, eu também estava nessa dúvida. Putz, isso é muito novo, eu não sei o que fazer. Fui fazer. Aí eu tinha lá, não sei se ainda tem, tinha aquele um questionário onde você colocava o que você gostava, a matéria, e saía um resultado. Sim. O meu saiu farmácia e matemática. Farmácia eu gostava muito de biologia, mas não ia tão bem, mas eu gostava dessa parte. E matemática eu só tirava 10, geometria. Eu falei, então eu vou fazer matemática. Então, mas o meu foi a mesma coisa. Só que aí, com o tempo, eu fui ficando mais velho na própria faculdade, você vai vendo putz, não era bem isso que eu queria, né? Eu achei que eu ia fazer matemática, ia ficar fazendo conto, mas na verdade eu ia virar professor, era outra coisa, nada a ver do que eu estava imaginando, assim. Hoje até a gente pensa em ser professor, mas não era o que eu pensava na época. E aí eu
quando você mais velho, você pensa, putz, mas eu sempre gostei de arte, tenho banda, né? Aí foi fazer designer. Então, acho que tem essa parte da sua, né? Tipo, dá um amadurecimento da pessoa até ela saber realmente o que ela quer. E outra parte que vocês estavam falando sobre o isopor. Incomoda bastante, realmente, quando a gente compra uma comida e vem a tampa de isopor e ela vem derretida. Meu Deus, você imagina pra onde foi o gás desse isopor. Isopor é feito de plástico, né? Então, tipo, é alguma coisa desse tipo. Né? E nesse sentido, realmente, o plástico é meio complicado, porque já ouvi pesquisas anteriores, anos passados, que dentro de um intervalo de 1 ano, a gente consegue consumir microplásticos equivalentes a um cartão de crédito. Nossa, então, durante 1 ano? Eu tenho vários. Então, eu devo ter vários também. Então, a gente está consumindo Meu vários já cartões de crédito. aqui. Perceber, entendeu? E o isopor realmente contribui para isso. Querendo ou não, é um fator muito importante que a gente está tentando evitar também de colocar. E até ele não é reciclável, para pegar depois que ele dissolve é um desastre, né? E aí eu tava vendo aqui, também é legal essa embalagem, né? Ela tem Ela tem um perfil diferente. Ela é personalizada, ela tem aqui embaixo eu reciclo, então ela é reciclada, é certificada. Achei bem interessante. E aí, mudando um pouco de assunto, eu vou até contar como que a gente conheceu vocês. A gente tinha uma palestra para ir na faculdade, que a gente foi chamado. E a gente chegou lá, tem uma vaguinha aqui nesse lugar, paramos, vimos a faixinha lá, como é que chama aquilo? A flag. A flag. Aí a gente foi até a faculdade, Bruno desastrado, era o dia errado. 1 mês antes. Era 8/4, a gente foi 8/3, alguma coisa assim. Aí a gente voltou, a gente falou, gostei da placa, a gente tava bem no momento de assistir bastante coisa coreana, a gente tava assistindo o reality e tal, vamos lá, vamos conhecer, né? Ficar só no... A gente nem gosta de comer. Nem gosta de comer, a gente foi e adorou. Quando a gente foi de novo, no dia certo, na palestra, a gente foi parar, a gente falou, vamos parar na frente do Nanu. Chegamos lá, não tinha vaga. Deixei a Andréia na palestra, porque estava já atrasado. Comecei a dar volta no quarteirão, parei de novo. Na hora que eu cheguei na frente de vocês, o carro saiu. Nossa. Eu falei, não, é sinal que tem que comer de novo. Poxa vida. Aí a gente comeu de novo, e aí agora virou rotina de comer lá. Mas minha dúvida, era só uma curiosidade aqui de nada a ver, mas minha dúvida é, por que Nanu? O Nanu vem da palavra em coreano nanum, né? Que significa partilhar. O ato de compartilhar. E toda essa nossa formação como coreano, crescido aqui no Brasil, filha de japoneses, e trazer essa mistura de culturas, e queríamos compartilhar esse afeto através da nossa comida com vocês, entendeu? Legal. Então é nesse sentido que a gente colocou o nome Nanu. Nanu. Nanu eu não gostava muito por causa do som do M, né? E aí a gente tava conversando com um amigo coreano e ele falou, por que vocês não tiram o M? Aí fica Nanu. Eu falei, nossa, Nanu é bem mais sonoro. E termina com crescente, né? Não é Nanu. É Nanu, né? Crescente, que é uma teoria do design também, tem isso, né? Aí a gente também colocou, assim, o nome Nanu e o jeito como lê em coreano e o jeito como lê em japonês. Você sabe que eu ia perguntar isso, mas eu fiquei preocupada. Eu falei, se eu perguntasse em coreano e em japonês, eu falei, não sabia. Mas que legal. Olha, então tá nos dois. Tem a grafia no coreano e no japonês. O primeiro é o coreano. Isso. Isso aqui seria em português porque tem um acento, né? Sim. Então, se não tivesse, as pessoas iam falar nano, né? Então, assim, as pessoas conseguem ler direito. E um japonês e um coreano que não sabe ler isso, consegue ler. Igualzinho, todo mundo lê da mesma forma. E aí acaba fechando o mesmo ciclo que vocês falam de cuidar. Todo mundo tem que saber, todo mundo tem que entender. Achei uma coisa mais inclusiva, né? Bem inclusiva. Não, você vê que é tudo fecha, né? Os valores estão bem claros no negócio de vocês. Isso é muito legal, muito bacana. É assim, acho que eu tenho várias dúvidas. Mas eu tenho certeza, a gente vai precisar marcar um segundo episódio, porque a história de vocês é muito legal. Né? Então, acho que teria que ter um episódio só contando a história de vocês e outro falando dos negócios. Aí, assim, eu acho que vale até a gente fazer uma gravação lá, degustando tudo. Porque tirar umas fotos, acho que a gente tem essa obrigação de ter que fazer isso. Não, fique à vontade, vai ser um prazer receber vocês na nossa casa de novo. E aí, aproveita e me fala qual é o endereço, se Instagram, como que eu entro em contato, tem no iFood, qual é o... Sim, estamos localizados na rua França Pinto, 873, no bairro da Vila Mariana, em São Paulo. Aí o Instagram do Nanu é nanu.gastronomia.
Então, vocês podem seguir a gente lá nas nossas redes sociais, que a gente vai colocando novidades e coisas assim. Não, e são Legal. vídeos super divertidos. Eu adorei o do papel, que quando a gente começa a ficar conhecido, ela derruba um papelzinho do bolso assim, a pessoa vem entregar o papel, ela faz como se ela estivesse dando autógrafo. Eu já vi isso. É exatamente a Legal. gente que a gente sente assim, a gente fala, todo mundo já conhece o videocast, a pessoa fica encarando, a gente fala, olha, reconheceu a gente, reconheceu. Muito obrigado, Cíntia, muito Nós obrigada, Kio. agradecemos. Sei que não é fácil, né, vir até aqui, parar com o restaurante de vocês, né, tem toda a gestão. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Obrigado pelo convite, mais uma vez, pela oportunidade de podermos conversar aqui, né? Foi um papo muito gostoso, né? Passa rápido, né? Foi. Passa rápido. Obrigada. Obrigado, pessoal. Hoje a gente falou com o pessoal da Nanu, mas amanhã é business. Obrigada.